lado do Péricles Chamusca, que está falando sobre essa derrota do Sport. Vamos ouvi-lo. Conseguiu chegar a uma Libertadores, então acho que esse momento do Sport não faz com que a gente crie esse tipo de análise em relação às equipes do Nordeste, porque o Sport está no nível assim que pode trabalhar de igual para igual com qualquer equipe no Brasil. Pois é, Péricles, eu queria voltar nessa questão, porque o Sport hoje completou 8 jogos sem vencer, está na lanterna com apenas 13 pontos. Você está chegando, estreou hoje contra o Internacional. Você já diagnosticou, como é que se sai de uma situação como essa, tendo pela frente apenas uma rodada no primeiro turno e depois o segundo turno, que é praticamente para escapar desse rebaixamento? Primeiro é que pela estatística a gente tem que, no mínimo, um pouco mais de 50% de aproveitamento para ter uma garantia de pontuação, né, de permanência na primeira divisão. Então esse já é um ponto que a gente tem de partida. E agora é tomar as providências com treinamento, com trabalho, que a gente sabe que a equipe vai precisar de muito trabalho, levantar a condição psicológica do grupo, que vem dessa sequência de 8 resultados. Então a gente tem que fazer as coisas acontecerem, trabalhando, buscando opções de contratação para o grupo, para reforçar esse grupo, e fazendo tudo com tranquilidade, com inteligência, mas com agilidade. Onde a equipe precisa mais ser reforçada nesse momento? A nossa equipe, a gente tem que primeiro reestruturar, né? Hoje a equipe é uma equipe que está sem identidade ainda. Nós temos que reestruturar a parte tática da equipe, temos que buscar uma melhor condição de posicionamento em todos os aspectos, seja na parte defensiva, seja na nossa parte ofensiva. A gente precisa criar um padrão para a equipe, precisamos melhorar a condição de força da nossa equipe, que assim mostrou uma certa carência em relação à força, a situações de 1 contra 1. Então tudo isso a gente vai trabalhar para que a gente possa melhorar pouco a pouco essa condição. Tá legal, obrigado ao técnico Péricles Chamusca. Vamos agora ao vestiário do Internacional, tá falando Juliano, autor do primeiro gol dessa vitória do Inter. O que você sente quando você não tem ritmo de jogo e não tem uma determinada sequência. Hoje foi a minha terceira partida, o ritmo de jogo já é outro, um entrosamento pelo lado direito com o Bolívia, com o próprio Andrezinho é bom, então isso faz com que cresça na posição, naquilo que o Tite pede para mim, e eu vou evoluindo a cada jogo. Como é ser titular de um time que tem no banco ninguém menos do que o D'Alessandro, num setor muito próximo daquele que tu executas, e a partir disso, como se manter titular e daqui a pouco conviver com a possibilidade de ser convocado para a seleção, para o Mundial? Como é que está sendo essa experiência para ti nesse terceiro jogo como titular do Inter? Eu levo minha vida sempre com tranquilidade e pés no chão. Independente de estar sendo titular ou de ter uma possibilidade de convocação para a seleção, eu sempre busco um passo de cada vez. Foi meu terceiro jogo, vou procurar ser o titular no quarto, no quinto e tentar dar uma sequência sempre. E em seleção brasileira, só depois, quando sair a convocação e eu estiver ou não, aí que eu vou pensar. A principal crítica, Juliano, que você recebia por parte dos torcedores e às vezes até dos próprios dirigentes, comissão técnica, era a finalização, né? E hoje você fez o primeiro gol da partida, você fez um gol que foi extremamente importante, evidentemente, para o resultado final. Qual foi o tamanho do peso que você tirou das costas com esse gol em função dessa cobrança que você vinha recebendo, inclusive na Copa do Brasil, naquele jogo contra o Coritiba, onde você teve uma oportunidade, depois aqui também contra o Coritiba você teve outra chance e acabou perdendo. Qual foi o tamanho do peso que você tirou das costas hoje, cara? Um caminhão de 1 tonelada. Eu tava precisando desse lance, desse gol. Tive várias oportunidades em jogos anteriores, você frisou bem, contra o Coritiba, e depois tive uma outra oportunidade contra o Cruzeiro, que eu adiantei muita bola e estava faltando um pouquinho de tranquilidade. E hoje eu fui feliz e fui tranquilo no lance e eu pude cortar e finalizar bem no canto. Obrigado, Juliano. A gente ouviu o Juliano, então, o cara que abriu o caminho da vitória do Internacional, 3-0 sobre o Sport. Matias, o Sport não ofereceu resistência ao Internacional nessa noite em Porto Alegre, né? O Inter voltou da Copa Suruga com o título no Japão. O Sport completou 8 jogos hoje sem vencer no campeonato. O Inter emenda 3 vitórias consecutivas. Pois é, Marco, foi realmente um adversário aportado para o Internacional, que estava voltando uma viagem desgastante, né? Porque o Sport tem muitos problemas, o Péricles Chamusca vai ter que trabalhar muito e também chegar a reforços para o seu time, porque com esse time parece que não tem forças para reagir, né? Agora o Internacional, o gol do Juliano não se discute, foi um gol de habilidade, os 3 gols do Internacional fez, encontrou o adversário fácil e fez o que tinha que fazer.
Agora o Sport é que vai ter problemas, o Sport é que vai ter que procurar soluções. Legal, obrigado, Batista. A gente volta ao vestiário do Internacional e está falando o técnico Tite. Nacional que o time vive depois da vitória por 3-0 passa pela sequência de jogos, principalmente do meio-campo, que parece estar completamente firmado, com o Sandro, o Guinhazu, o Andrezinho e o Juliano. É um setor onde o desempenho tem sido bom, foi hoje, foi regular. Regular que eu digo não como nota, mas de primeiro e segundo tempo mantendo o mesmo padrão. Isso dá consistência, isso dá confiança, não só do setor de meio campo, do contexto geral dos homens da frente, iniciarem a marcação, ser mais competitivos. E já nós fomos contra o Barueri, os gols foram circunstanciais, a gente tem que avaliar nessa situação. E hoje também era um objetivo nosso não tomar gol. Eu coloquei eles, a vitória passava por esse aspecto. E nesse equilíbrio a vitória. O Inter tem um novo time titular, Tite, à medida que é mais ou menos o terceiro jogo, muda alguma coisa. O Sorondo hoje foi poupado, mas o Inter tem um novo time titular? Ele está se reajustando. Ele está se reajustando. A saída do Nilmar, ela modificou a estrutura de ataque e as características do ataque. Hoje é um jogador mais posicionado, de cabeceio, de parede, né, do que um jogador de velocidade. Os dois são pivôs, os dois eram últimos, mas um com uma característica de velocidade, que era o Nilmar. E agora é uma composição, tem que saber explorar e ter mais infiltração em cima desse pivô. O Magrão e a saída do Magrão em cima dessa possível venda e essa situação toda, ela também buscou reajustar antes o André na função, depois o André vinha produzindo muito bem como homem mais liberado da posição do meio campo, trazendo o Juliano para uma função onde ele executou na seleção e hoje jogou muito também. Teve essa regularidade e essa calma que às vezes um gol, que às vezes uma boa apresentação, o atleta precisa ter para que ele possa respirar e desenvolver o seu potencial todo. Então ele passa por esse reajuste da equipe. Dentro disso que você está falando, Tite, o D'Alessandro então disputa a posição com o Juliano ou só com o Andrezinho? Pela essa formação tática que você está buscando para o time. O André pode jogar tanto na função do Juliano quanto na função mais adiantada, o André. Ele tem essa capacidade, ele tem virtudes. O Juliano pode trabalhar nas duas, o D'Alessandro só na mais adiantada, só na ligação com os dois da frente. Ou se for duas linhas de quatro, ele trabalha numa beirada. Tite, o Internacional não fazia uma sequência de 3 vitórias consecutivas desde maio. Agora venceu o Barueri, venceu o Itatrínita no Japão, venceu o Sport. Você acredita que o momento é de reafirmação, que a equipe já está reafirmada depois daquelas oscilações que ela passou? Ela não está reafirmada, ela está se reajustando. Dentro da própria pergunta que me foi feita antes, em cima de saída de alguns atletas, em cima de reorganização. E se um atleta ele modifica, já modifica a estrutura de uma equipe. E se ele modifica, e modifica inclusive as suas características, também modifica a equipe. O que o Juliano dá? O Juliano não dá a mesma competitividade, a mesma marcação que dá o Magrão, que antes vinha jogando. Mas ele dá a infiltração pelo lado direito maior, por ser um jogador mais agressivo ali. Então daqui a pouco essa sustentação, esse ajuste, a gente vai acabar tendo. E também o fator confiança que acaba, quando os resultados vêm, o atleta começa a desenvolver de uma forma mais natural. Tá legal, obrigado ao técnico Tite. Voltamos agora à cabine. Marco, uma última informação. Conversei com o Dr. Carlos Poisel. Confirmada a fratura no nariz do zagueiro índio. Deve desfalcar o time na próxima rodada contra o Santo André. Legal, obrigado, Luciano Calheiros. O técnico Tite falou, Batista. O time do Inter mostrou qualidades contra o adversário fraco. Se é para chegar lá no topo da tabela, tá a 5 pontos do Palmeiras, né? A gente não sabe, mas que o Inter foi bem, né? Não, foi bem. É importante também, se o adversário oferece facilidades, você tem que aproveitar. Isso que é importante. Não pode tropeçar com as facilidades que foi oferecida pelo time do Sport hoje, né? O Inter fez os 3 gols, venceu, fez a sua parte. E agora